Como funciona o RPM do Spotify? Primeiro eu preciso mostrar para vocês o que move o Spotify e o que gera dinheiro para os artistas que estão inseridos ali dentro da plataforma. Então, para isso, a gente vai ter que entender um termo chamado pool. Guarde esse termo para vocês compreenderem, mas depois que vocês entenderem o que eu vou explicar nesse vídeo, não precisa ficar com seu nome na cabeça. Mas vamos lá. A pool é basicamente todo o dinheiro que o Spotify arrecada em um país naquele mês e separa para pagar os artistas, os direitos musicais. Não necessariamente os artistas, tá? Mas as empresas que pagam os artistas, ou seja, o pool passa a vassoura em cada país e repassa os valores para as distribuidoras e para as empresas relacionadas a isso, tá? E essas empresas ficam encarregadas de dividir os valores e repassar para os artistas. Ou seja, todo o dinheiro que o Spotify arrecada daquele país envolvendo todas as formas possíveis de pegar aquele dinheiro, entendeu? E por que eu digo todas as formas possíveis? Porque tem mais de uma forma, entendeu? Tem mais de uma forma do Spotify arrecadar dinheiro em cima das pessoas que escutam música por lá. A gente vai entrar nesse assunto agora. A primeira forma é a mais óbvia de todas, né? Que são as propagandas e os planos do Spotify. E isso é algo muito importante, porque basicamente isso é o que mais dá dinheiro, tá? Porque além dos números na sua música, o dinheiro que você recebe tem ligação direta com esses dois fatores, entende? E aí eu acredito que isso cria uma dúvida dentro da cabeça de vocês, né? E por que isso tem a ver com vocês? Sendo que na teoria a gente é pago por gerar 1000 plays, da mesma forma do YouTube. E basicamente essa é a pergunta-chave, essa é a pergunta mais importante e isso gera um questionamento muito grande. E nesse vídeo eu quero explicar isso para vocês, eu quero tirar todas essas dúvidas, para que vocês entendam bem, entendam a questão do RPM e entendam que isso é um fator muito, sabe, isso é algo bem maior do que vocês imaginam que realmente é. Então eu quero deixar bem explicado para que vocês não tenham dúvida em relação a isso. E o problema começa exatamente quando a gente entende que você não recebe X valor a cada 1000 plays no seu som, tá? Porque o seu dinheiro ele não nasce de play, tá? O seu dinheiro não necessariamente não. Ele realmente não nasce do fato de você ter feito 1000 plays no seu som. Vocês lembram do fato de eu ter dito que o Spotify ele paga de acordo com as propagandas e os planos? Vocês vão entender o porquê agora. Porque o dinheiro vem exatamente dessas duas fontes, as propagandas e os planos. As plays só são o critério de divisão desses valores. Ou seja, de acordo com que as pessoas escutam o seu som, seja por plano free, que é o plano de graça, ou plano premium, o Spotify faz a leitura e te repassa o valor de acordo com isso. E por que esse ponto é tão importante? Por que esse ponto é tão importante para vocês? Porque com base nisso que a gente vai entender o RPM do Brasil e o nosso RPM. Porque o RPM de cada país ele é diferente, não são RPMs iguais, pelo simples fato de que o valor da nossa moeda é inferior a outros países. Então a gente tem que levar isso em consideração, infelizmente, tá? Essa é a realidade que a gente vive, então isso é um ponto muito importante, a gente tem que entender, né? Por quê? Porque existem dados que mostram o RPM de cada país, e eu vou mostrar esses dados para vocês agora. Agora estamos aqui em um site que ele mostra o RPM de cada país a cada 1000 streams. Por que eu tô aqui nesse site e o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Se o Spotify arrecada 100 milhões nos Estados Unidos, sua música teve basicamente 0,01% das plays do país. Ou seja, você recebe 0,01% desse dinheiro. E por que o prêmio é tão importante quando a gente fala sobre esse assunto? Por que eu tô falando tanto, enfatizando tanto esse assunto? Porque é o seguinte, pessoal, se você paga prêmio e escuta o Spotify, se você paga todo mês dinheiro fixo, entra direto na pool, certo? Independente do país, tá? Se você é um usuário premium do Spotify e você paga constantemente, ele já conta esse percentual todo mês, tá? A arrecadação do Spotify de acordo com a pool que eu expliquei para vocês. Já o usuário que não paga e escuta música pelo Spotify, ele só gera dinheiro se ouvir anúncio, tá? E os anúncios eles variam de valor, porque todo mundo sabe, né, que quem lança um anúncio em uma plataforma tem um orçamento. Então esses orçamentos variam bastante, tá? Ou seja, os usuários premium sempre vão gerar mais play. Então eles sempre vão gerar mais dinheiro, porque eles pagam para escutar música, entendeu?
Porém, há plays que valem menos que as outras. E quando chegam nesse cálculo final de 1000 plays, não gera um valor exato estimado, que é esse valor aqui, ó. Então aqui é o seguinte: a gente está num site que ele mostra a estimativa de valores que cada país paga percentualmente a cada 1000 strings. Aqui é os Estados Unidos. Ele gera de 4 dólares a 5 dólares, certo? Beleza, 1000 strings. Esse aqui é o pico, tá? E esse aqui é o mínimo. Vocês podem ver que o mínimo comparado ao Brasil já é loucura. Reino Unido, Europa, 3.5 a 4.5. 4.5 é o pico. Índia, 0.30, 0.60. Germânia, país europeu, 3.80, 4.70. Brasil, de 1 a 2 dólares. E agora eu acredito que vocês tenham se questionado do porquê dessa variação de valores. Bom, e para que vocês entendam a analogia e o porquê que tudo isso é importante, eu vou mostrar duas situações para vocês que eu tenho certeza que vocês, a partir dela, vão entender exatamente o que eu quero dizer com esses percentuais estimados a cada 1000 plays, tá? Seguinte, ó, abri aqui um Paint qualquer para vocês entenderem. E é o seguinte, a gente tem a situação A, pessoal, que a situação A é o que? Muita play para pouco dinheiro. E quais países aqui mais se encaixam nessa situação? Índia e Brasil. Tá? Claro que tem outro país, mas desse gráfico aqui a gente tem a Índia e o Brasil. Por quê? Porque é o país que tem bastante pessoas, muita gente que não paga o plano do Spotify, certo? Mas escuta bastante música. Ah, mas o prêmio nos Estados Unidos é 8 dólares e no Brasil é 20 reais. Como assim é mais barato? Calma, eu vou explicar pra vocês. Os anúncios desses países são mais baratos. Ou seja, cada play vale muito menos. Vale muito menos do que na Germânia, nos Estados Unidos, enfim, Reino Unido, nesses países. E aqui a gente tem a situação B, que a situação B é um pouquinho mais interessante. É um país com muito mais prêmio, é um prêmio caro, anúncios caros e menos play nesses países, menos visualizações geram mais valores, entendeu? Porque cada play vale muito. Enquanto nos países A, que são Brasil e Índia, cada play vale pouco por conta do valor barato do prêmio, no país B é justamente o contrário, entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Que ponto eu quero chegar com isso? Ainda tá confuso, eu acredito que vocês ainda não estejam entendendo como que o país que você paga mais caro para ter um plano do Spotify gera mais dinheiro para os artistas. E por que que o Brasil, que você paga 20 reais, gera menos dinheiro para os artistas? E a explicação é bem simples, pessoal, bem básica mesmo. Vocês precisam entender que o desenvolvimento financeiro de cada país é parte crucial desses valores, em todos os sentidos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vocês têm que entender que RPM não define diretamente, não é definido, né, diretamente pelo fato de que o dólar vale mais que o real, o euro vale mais que o real. Se você acha que o RPM é definido por esse fator, pode esquecer, tá? Isso não tem nada a ver com o valor do RPM. O que acontece é o seguinte, é algo muito mais complicado de ser entendido do que algo básico. Porque quanto dinheiro entra no Spotify por usuário naquele país é o que estimula isso. Querendo ou não, é por conta do valor da moeda. Porque pensa comigo, pessoal. O prêmio no Brasil é 20 reais, tá? Ó, Brasil, 23,90. Vocês estão vendo aqui o valor do prêmio. Porém, o prêmio de Portugal é 9 euros, certo? O prêmio dos Estados, aqui é da Europa, do Reino Unido, né? Não, perdão, Estados Unidos, é 13 dólares, certo? E o plano da Índia, aqui não vai mostrar porque é bem baixo, vai me mover pro Brasil, mas o plano da Índia, esqueci o nome da moeda deles, mas é um valor bem baixo, tá? Fica no total 9 reais no Brasil, o plano da Índia. Mas o ponto é o seguinte, se a gente pegar esses números aqui, 9 euros, e o plano dos Estados Unidos que fica em torno de 13 dólares, vocês vão entender um ponto muito importante, que é o seguinte, 23 reais, se a gente converter esses 9 euros aqui para real, euros em reais, é 55 reais, certo? 13 dólares em reais, no momento é 70 reais quase. E o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A moeda europeia é uma moeda valorizada. E a moeda americana, o dólar, é uma moeda valorizada, certo? Então, 13 dólares não é tanta coisa. E 9 euros também não é tanta coisa.
Então é comum que mais pessoas tenham o plano premium, certo? Pelo fato de que a maioria do pessoal tem um valor. Então não tem por que cobrar caro pelo prêmio do Spotify. Já o Brasil não. R$ 23, R$ 24 convertido em euro ou em dólar não é quase nada. Mas se cobrarem um pouco maior que isso, talvez isso atrapalhe um pouco as vendas do Spotify. Então mesmo que, vamos supor, o Brasil inteiro compre o plano premium individual do Spotify, ainda não vai passar desses carinha aqui, mano. Não vai passar dessa galera aqui, entendeu? Porque a maioria dos caras vale muito mais que a nossa. Então, tipo, eu não tô querendo gerar nenhuma briga aqui, nenhuma guerra. Eu só tô querendo explicar pra vocês que, por conta disso, por conta desses valores, os nossos números nunca vão gerar tanto dinheiro. Porque, como que funciona o pagamento do Spotify, resumidamente? Apesar de eu já ter explicado de certa forma pra vocês. E o que isso influencia diretamente no valor que você vai receber no fim do mês, de acordo com o RPM e com o país que está te ouvindo. Vamos lá. Você tem que levar em consideração que dentro de 1.000 plays de uma música vai ter play brasileira, vai ter play portuguesa, europeia, enfim, vai ter play da Europa, vai ter play do Brasil, vai ter play da América do Sul, América Latina, vai ter play de todo lugar. E quando juntar essas 1.000 plays vai dar um número quebrado, entende? Não vai dar vai dar um estimulativo como esses aqui, entende? Vai estimular da mesma maneira que está aqui. Vamos supor que dentro de todos esses valores bateu 1.000 plays do Brasil, 1.000 plays europeia, 1.000 plays gringa, enfim. O que vai acontecer? Vocês lembram que eu falei no início do vídeo que os valores são feitos através de uma pool e que basicamente o Spotify reparte o bolo com você? O que eu quero dizer com isso? Se você está no Brasil agora e você está escutando música no Spotify e você dá play numa música com o plano premium, você está dentro de um certo grupo ali, beleza? Porém, se você não tem um premium, você tem que escutar com propaganda, né? Você vai ouvir propaganda e tal. E onde que mora o problema nisso? O problema mora na seguinte situação. A moeda do Brasil, ela já não tem tanto valor contra o euro e contra o dólar. Ou seja, por mais que você tenha o plano premium no Brasil, o seu plano não é tão caro, porque a moeda não tem um valor tão alto. E as propagandas, os investimentos na propaganda no Spotify dentro do Brasil não são tão altos, porque por mais que sejam altos dentro dos parâmetros brasileiros, são valores menores que na Europa e, enfim, nos Estados Unidos. E o que eu quero dizer com isso é que, independente da quantidade de pessoas que tenha prêmio e não tenha, o RPM é menor, por conta da moeda, por conta desses fatores. Enquanto isso na Europa, os valores são maiores, porque, beleza, vamos lá, 9 euros é um valor alto, porque 9 euros vale muito, certo? Dentro dos nossos parâmetros. Mas para eles não é um problema, entende? E se você levar isso em consideração, dá para entender de forma resumida que por conta desses fatores, certos países, certos artistas recebem mais e certos artistas recebem menos. E ainda tem a questão do... E tem esse ponto, né, que eu não vou entrar em tantos detalhes, mas tem um formulário, tem um contrato, meio que é um formulário que o Brasil não está incluso. Ou seja, dentro de todos os países que o Spotify arrecada dinheiro, tem os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele, vamos supor, você fez bastante número lá, né? 30% do dinheiro que você tem para receber vai ficar lá, com eles retidos, tá? Vai ser deles, não tem o que fazer. Porque é um contrato que o Brasil não faz parte, e por conta do Brasil não fazer parte desse contrato, você não pode receber esses valores, tá? Então, tirando a taxa da distribuidora, tem essa taxa de 30% que fica retida lá para eles, mas é só em relação aos Estados Unidos. Ao resto do mundo continua normal, tá? Eu quero trazer um vídeo depois explicativo explicando tudo sobre isso aqui bonitinho. Eu espero que tenha dado para entender como funciona o RPM do Spotify. Enfim, no futuro eu quero ensinar vocês outras coisas, né, como funciona as distribuidoras, como funciona a distribuição de música. E eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem complementar alguma coisa, e se acharam que eu não expliquei algo direito, avisa no chat, comenta aí, diga o que vocês acharam. E é isso, pessoal. Tamo junto.